Ele era menosprezado por parecer fraco, mas surpreende a todos quando percebem que ele é, na verdade, o mestre de espadas mais forte do país. A história começa quando conhecemos um espadachim de meia-idade chamado Barel, mas seu pai se aproxima dele e menciona que está ficando velho, e não pode acreditar que Barel ainda não lhe deu netos. Os alunos de Barel o cumprimentam, e descobrimos que ele administra um dojo no país onde ensina a manejar a espada. Ele viveu lá toda a sua vida e sempre sonhou em se tornar um grande espadachim, mas acha que suas habilidades não são nada de especial. Ele sabe que tem talento para ensinar, então acha que está exatamente onde precisa estar e observa que tem alunos que se tornaram bem-sucedidos. Barel come com seus pais, e seu pai pergunta à sua esposa se ela também quer que Barel comece uma família. Ela acha que ele encontrará uma esposa mais cedo ou mais tarde, mas ainda espera que ele lhes dê netos. De repente, há uma batida na porta e Barel percebe que é sua antiga aluna, Eluzia, que ainda o chama de mestre. Seu pai a reconhece como a comandante dos Cavaleiros Reais, e ela revela que está lá para recrutar Barel, dizendo a ele que foi nomeado como instrutor especial deles. Ela mostra a ele uma ordem real e diz que ele será punido se não for à capital, revelando que ela tem uma carruagem esperando por ele lá fora. Ele não pode acreditar que precisa partir imediatamente, mas seu pai diz para ele encontrar uma esposa na capital e até sugere se casar com Eluzia. Mas Barel acha que é muito velho para ela. Eles vão para a capital e Barel percebe que Eluzia ainda tem a espada que ele lhe deu quando ela se formou no dojo, mas ele acha que ela precisa encontrar uma espada melhor, porque agora ela é a comandante dos cavaleiros. Ela explica que é perfeita para ela, e ele percebe que ela ainda o reconhece como seu superior, mas ele pensa que está muito velho para ser um instrutor especial. Ela revela que todo mundo o reconhece como o mestre da espada do interior que treinou os melhores cavaleiros e aventureiros, mas ele acha que ela está apenas exagerando. Eles chegam à capital, Baltrine, e Barel acha que parece incrível porque ele não está acostumado a ir para as cidades. No dia seguinte, Eluzia anuncia que os cavaleiros terão um instrutor especial e ela observa que Barel é tão forte que ela não é páreo para ele. Ele se apresenta a todos e menciona que não está confiante em suas habilidades, mas promete fazer o seu melhor para ajudá-los. Depois disso, Eluzia diz a Barel que ele só precisa treinar os cavaleiros 3 a 4 vezes por mês para que ele ainda possa administrar seu dojo enquanto trabalha lá. Uma cavaleira chamada Karune de repente se aproxima dele e ele a reconhece como uma de suas alunas. Ele lembra que ela treinou em seu dojo por 2 anos e ele sabe que ela sempre quis ser uma cavaleira, então ele está feliz que ela conseguiu realizar seu sonho. À noite, Barel volta para casa, mas fica surpreso ao ver seu aluno, Handrid, que veio visitar com sua família. O pai de Barel diz a ele que não é mais necessário no dojo porque Handrid ensinará seus alunos, dizendo que ele não pode voltar até encontrar uma esposa. Ele percebe que Handrid desistirá de aventurar-se para que ele possa passar tempo com sua família na aldeia. Barel acha que é uma grande mudança para ele, lembrando-o de que ele é um aventureiro de classe platina, mas observa que foi o treinamento de Barel que o levou até ali. O pai de Barel acha que eles têm sorte de tê-lo de volta porque ele conhece o estilo de treinamento deles, então ele pode assumir como mestre do dojo, enquanto Barel está fora. No dia seguinte, Barel volta para a capital e diz a Eluzia que ele não pode voltar para casa, então precisa de um lugar para ficar. Ele menciona que a hospedaria que ela reservou para ele é muito cara, então ela diz que ele pode ficar na casa dela, mas ele observa que não pode fazer isso. Ela o convida para almoçar juntos, mas uma mulher chamada Lissandra de repente a insulta por andar pela cidade com um homem. Ele pensa que está fazendo ela parecer mal, então cobre o rosto e ela diz a Lissandra para cuidar da própria vida. Mas ela dá uma olhada nele e ele vê uma placa em volta do pescoço dela, então percebe que ela é uma aventureira de rank preto. Mas ela imediatamente o reconhece como seu mestre e pergunta se ele ainda se lembra dela, lembrando-o de que ele a acolheu e a ensinou a usar uma espada. Ele percebe que ela era a garota que ele salvou há 20 anos, e ela menciona que queria contar a ele sobre seu sucesso, mas nunca teve a chance. Ele fica feliz em ver que ela está bem, mas ela se pergunta por que ele está com Eluzia. Então ele explica que ela está ajudando ele a encontrar um lugar para ficar. Lisandra menciona que ela é uma corretora, então ela pode ajudá-lo a encontrar uma pousada, dizendo a Eluzia que ela nem conhece as tavernas da cidade. Eles ajudam Barel a encontrar um lugar para ficar, e ele agradece a ajuda deles, mas diz para serem gentis um com o outro. Eles se despedem dele e ele nota que está muito velho para gostar de uma mudança repentina na vida, mas está feliz que seus antigos alunos estão lá para cuidar dele. Vemos o vice-comandante chamado Hemblitz, que está lutando com um cavaleiro, e ele o derrota destruindo sua espada. Eluzia diz a todos para se prepararem para um treinamento sério, pois Barel começará a ensiná-los, mas Hemblitz acha que não é forte o suficiente para ensiná-los e o desafia para um duelo. Eles se preparam para lutar e Barel acha que vai se dar mal, mas ele decide fazer o seu melhor mesmo assim.
Hemblitz começa a atacá-lo, e Barrel percebe que ele tem uma força incrível, mas é fácil bloquear seus ataques porque seus movimentos são previsíveis. Ele avança, mas Barrel desvia sua espada e acidentalmente acerta sua cabeça. Os cavaleiros pensam que ele teve sorte e Hemblitz fica chateado, então ele começa a lutar a sério, mas Barrel ainda consegue prever seus movimentos e desvia seu ataque. Hemblitz usa seu movimento final, que já derrotou inúmeros cavaleiros, e ele cria um tornado enquanto ataca com tudo o que tem. Mas ele erra, e Barrel acerta um golpe nele por trás, então Hemblitz percebe que não é páreo para ele. Ele admite a derrota, dizendo a Barrel que ele é incrível, e todos não conseguem acreditar no que acabou de acontecer. À noite, Barrel bebe com os cavaleiros, e Hemblitz menciona que está envergonhado porque duvidou das habilidades de Barrel. Ele pergunta a Barrel como ele neutralizou seu movimento final, então ele explica que apenas igualou sua rotação, dizendo a Hemblitz que ele teria vencido se seus movimentos não fossem tão rígidos. Vemos o pai de Barrel com Randred, que menciona que quer ajudar Barrel a se destacar. Ele comenta que tem viajado como aventureiro, mas nunca encontrou um espadachim melhor do que Barrel, e seu pai acha que já é hora de todos conhecerem seus talentos. Os cavaleiros começam a treinar e Barrel interrompe dois deles, dizendo-lhes para deixar seus oponentes focarem em suas espadas, para que possam fazer movimentos sutis sem serem notados. Mas ele percebe que todos pararam para ouvi-lo e pensa que seus conselhos não valem a atenção deles. Depois disso, Hemblitz dá uma toalha a Barrel, e ele pensa que todos acreditam nele, porque ele conseguiu vencer o duelo. Kurune se oferece para mostrar-lhe a capital, e ele observa que não sai muito. Hemblitz acha que é uma pena, dizendo-lhe que Baltrane é uma cidade linda, então ele decide ir com ela. Eluzia informa seus superiores, que perguntam se Barrel está bem, então ela diz que ele superou suas expectativas. Após a reunião, ela lembra que se tornou comandante porque queria ajudar Barrel a se destacar. Em um flashback, os pais de Eluzia a levam ao dojo de Barrel porque querem que ela aprenda a se defender. Ela começa a treinar com os outros alunos, mas tem dificuldade em acompanhá-los porque não está acostumada à rotina. Mas ela aproveita cada momento e eventualmente se torna mais forte. Ela treina com Barrel, mas percebe que ele não tem brechas e tenta atacá-lo, mas ele a derrota num instante. Ele diz que ela tem bons instintos porque atacou no momento certo e ela acha que ele é incrível, mas acredita que ele é tão bom quanto os outros mestres. Certo dia, Barrel e seus alunos vão para outro dojo, onde treinam com os alunos de outro mestre de espada. Seus colegas de classe os derrotam facilmente, e quando é a vez dela, percebe que seu oponente está completamente exposto. Ela desvia dos ataques dele, e ele a empurra para trás, mas ela consegue marcar um ponto, e não consegue acreditar como foi fácil derrotá-lo. Depois disso, Barrel e seus alunos seguem para casa, e Eluzia não consegue acreditar que derrotaram todos no dojo. Mas ele diz para ela se concentrar no que aprendeu em vez de pensar nos resultados. Ela percebe que esqueceu seu grampo de cabelo, então ela corre de volta para o dojo, mas ela vê que os alunos têm ele, e eles se recusam a devolvê-lo. Eles começam a intimidá-la, e o líder deles tenta atingi-la, mas Barrel aparece de repente e os afasta. Ele pega o grampo de cabelo dela, e o líder deles se prepara para atacá-lo, mas o mestre deles chega de repente para pará-los, dizendo que eles não são páreo para Barrel. Ele pede desculpas pelas ações de seus alunos, mas Barrel diz que está tudo bem. Ele caminha para casa com Eluzia e lhe diz que foi ao dojo, porque tinha a sensação de que algo ruim iria acontecer. Ela observa que causou problemas para ele, mas ele explica que ela não fez nada de errado, dizendo que está feliz por ela não ter se machucado. Ela começa a chorar, então ele tenta animá-la, perguntando se ela quer comer algo. Mas ela diz que esse não é o problema, e descobrimos que ela está chorando porque seu coração está cheio de emoção. Eluzia luta novamente com Barrel e ela consegue derrotá-lo, então ele lhe dá a espada de despedida, dizendo que não tem mais nada para lhe ensinar. Ela sabe que ainda não é nada comparada a ele, mas aceita a decisão dele e pega a espada. Depois que ela sai do dojo, está determinada a provar que Barrel é o maior espadachim, e ela faz o exame para entrar na ordem. Ela supera facilmente os outros candidatos e até os examinadores não são páreo para ela, porque eles não são nada comparados a Barrel. Ela entra na ordem com as melhores notas e se torna a comandante após 10 anos, mas ela quer que todos reconheçam os talentos de seu mestre, então ela o torna um instrutor especial. Voltamos ao presente, quando Hemblitz observa que Barrel é um excelente professor. Eluzia percebe que ele não está com os cavaleiros, então Hemblitz menciona que Kurune está mostrando a capital para ele. Vemos Barrel andando pelo mercado quando uma garota chamada Fizel de repente o chama de mestre, mas ele não a reconhece, então ela mostra sua espada de despedida, o que o faz perceber que ela se formou no dojo dele.
ele finalmente se lembra dela, dizendo que não foi capaz de reconhecê-la por causa de como ela mudou. Ela observa que já faz 5 anos desde que se viram pela última vez, e Kurune menciona que agora é a estrela do corpo mágico. Ela revela que está comprando acessórios mágicos e pega um anel de fogo, enquanto Kurune observa que até um amador pode usá-lo para lançar feitiços. Mas ela revela que não precisa dele para usar magia, e Barrel fica surpreso ao saber que ela é na verdade uma maga. Ele sabe que apenas algumas pessoas conseguem se tornar magos, e fica triste que ela tenha deixado para trás seus dias de esgrima, mas ainda assim sente orgulho dela. Um ladrão de repente rouba a bolsa de uma mulher, então Fizel puxa sua espada e a usa para lançar um feitiço, que prende as pernas do homem. Kurune o captura, e Barrel fica impressionado com o trabalho em equipe deles, dizendo a Fizel que sua magia é incrível. Ela revela que usa sua espada para lançar seus feitiços, então ainda usa as habilidades de espada que ele lhe ensinou, e ele não pode acreditar que ela pode usar magia assim. Naquela noite, Barrel anda pela cidade, mas uma maga chamada Lucy de repente o chama, e ela revela que é a comandante do corpo mágico. Ele pensa que ela é apenas uma menina, mas ela mostra sua magia, então ele percebe que ela está dizendo a verdade. Ela revela que Fizel falou sobre ele, então ela sabe que ele é seu mestre, e ela o leva para uma área aberta. Ela revela que gosta de mágica, então pratica todos os dias, mas menciona que quer testar o que estudou e de repente o ataca. Ela fica impressionada com seus reflexos, porque ele se esquivou da explosão, mas ela o ataca com suas bolas de fogo. Ele luta para evitá-los, mas consegue fechar a distância e se prepara para atacá-la. Porém, ela se cerca de chamas, dizendo que não vai deixar ele chegar tão perto. Ela continua atacando com suas bolas de fogo, e ele foge para desviar delas. E ela pergunta se ele já lutou contra uma maga antes, mas ele nota que é a primeira vez, percebendo que magos não são um bom par para ele. Ela convoca um bloco gigante de gelo para esmagá-lo, mas ele consegue desviá-lo e acertá-la. Então ela o explode com suas chamas. Ele de repente aparece na frente dela, mas ela usa seu raio para empurrá-lo para trás, e diz que guardou o melhor para o final. Ele tenta avançar, mas de repente fica apavorado ao perceber que ela está cercada por uma energia escura. Ele acha que não vai sobreviver se o feitiço dela acertá-lo, mas ela diz a ele para esquecer isso, revelando que só queria ver como ele reagiria. Ele se pergunta o que teria acontecido se o feitiço dela o tivesse acertado, então ela revela que o teria destruído instantaneamente. Mas ela reconhece a força dele, dizendo que entende porque Fizel o admira. Ele revela que está treinando há anos, mas ainda não consegue derrotar seu pai, então acha que ainda tem um longo caminho a percorrer. Ela se pergunta por que ele não está bravo, já que os ataques dela poderiam tê-lo matado, mas ele não parece se importar. Então ela ri dele, dizendo para passar pelo Instituto de Magia durante seu tempo livre, porque ela quer compensar isso para ele. No dia seguinte, Barel encontra Fizel, que lhe mostra poções mágicas, e ela lhe diz para pegar uma delas, dizendo que Lucy quer dar-lhe isso para pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Ela revela que Lucy usa magia para manter sua aparência jovem, então ninguém sabe quantos anos ela tem, e Fizel pede desculpas por contar a ela sobre ele. Ele nota que quase morreu quando lutou contra ela, então não quer lutar com outro mago, e Fizel revela que ela não é nada parecida com os outros magos, porque sua magia está em outro nível. Após isso, Lissandra diz a Barel que o mestre da guilda precisa de sua ajuda para treinar novos aventureiros, dizendo que ele precisa verificar suas habilidades e treiná-los para lidar com emergências. Descobrimos que ele queria se tornar um aventureiro quando era jovem, então tentou invadir uma masmorra sozinho, mas mal conseguiu voltar com vida. Ele sabe que masmorras são perigosas, mas Lissandra está confiante de que ele pode proteger os novos aventureiros. Ele vai para o Guilda dos Aventureiros, mas Barel se pergunta o que Lucy está fazendo lá. Então Lissandra revela que conhece bem o mestre da guilda. O mestre da guilda se apresenta como Nidus e menciona que confia em Barel porque Lissandra e Lucy garantiram por ele. Mas sua assistente, Maine, observa que não confia em Barel porque ele não tem experiência como aventureiro. Ela sugere testar suas habilidades fazendo-o lutar contra Lissandra. E todos acham que é uma ótima ideia. Nidus pergunta a Barel se está tudo bem para ele, e descobrimos que ele não quer fazer isso, mas acha que não pode dizer não na frente deles, então decide simplesmente ir em frente. Barel se prepara para lutar contra Lissandra, e ele pensa que não é páreo para ela, porque ela é uma aventureira de classificação negra, mas ela observa que está esperando por este momento. Em um flashback, vemos Lissandra viajando com seus pais, quando de repente são atacados por uma besta gigantesca. Sua mãe a empurra para fora da carruagem e lhe diz para correr, mas ela acaba caindo em um rio. Barel acaba salvando-a e a leva para sua casa, onde pergunta sobre seus pais, mas ela de repente começa a gritar, ao lembrar como a besta os atacou, então ele lhe diz para descansar.
Ela começa a morar com ele e o observa enquanto ele pratica seus golpes, então ele pergunta se ela quer tentar. Ele percebe que ela está interessada, então a ensina a manejar uma espada. Ele a faz se juntar aos outros alunos no dojo e observa que ela é leve nos pés, então sugere que ela use espadas gêmeas. Eles eventualmente encontram um novo lar para ela, então ela agradece a Beryl por tudo que ele fez por ela, e seus novos pais a levam embora. Aprendemos que ela não queria deixá-lo, mas também não queria ser egoísta, sabendo o quanto ele já tinha feito por ela. Ela se torna uma aventureira, e todos ficam impressionados com a rapidez com que ela avança pelas fileiras. A caravana que ela está protegendo é atacada por bandidos, mas ela rapidamente os derrota, e descobrimos que ela se tornou uma aventureira porque não queria que as pessoas sofressem como ela. Voltamos ao presente, enquanto Lissandra se curva diante de Beryl. Assim ele percebe que ela ainda se lembra do que ele lhe ensinou. Ela avança rapidamente, mas ele bloqueia seus ataques e percebe que ela é incrivelmente rápida. Ela está impressionada por não conseguir acertá-lo, porque está atacando-o com toda a sua força, e ela gosta da luta, pois ele percebe que ela nunca parou de treinar. Mas ele descobre a fraqueza dela e tira a faca da mão esquerda dela antes de derrubá-la. Todos percebem que ele ganhou a luta, e ela diz a ele que ele é incrível, mas ele observa que teria perdido se não tivesse visto a fraqueza dela, dizendo a ela que ainda não dominou o uso da mão esquerda. Manny pede desculpas por duvidar dele, e Nidus diz a ele para cuidar dos novos recrutas. No dia seguinte, Lissandra e Beryl conhecem os novatos, e Beryl percebe que eles parecem nervosos. Um deles, chamado Saul, menciona que há 6 monstros nas proximidades, e Beryl percebe que ele está usando um acessório mágico que lhe permite detectar monstros. Eles derrotam facilmente um grupo de goblins, então Beryl percebe que eles são lutadores capazes e que conseguem limpar a masmorra sem sua ajuda. Mas eles se perguntam por que havia apenas alguns monstros na masmorra, e o detector de Saul de repente se despedaça, então ele percebe que algo está errado. O novato chamado Porta menciona que é hora de sair, mas uma criatura enorme de repente o ataca. Lissandra o reconhece como um alvo especialmente designado chamado Zeno, percebendo que é a razão pela qual havia apenas alguns monstros na masmorra. Beryl acha que ele não é páreo para isso, e ela revela que trouxe poções com ela, então ele planeja usar uma para salvar Porta enquanto ela luta contra ele. Ele tenta contar a ela sobre seu plano, mas ela o entende mal e leva a Porta para a masmorra. Ele percebe que ela entendeu ao contrário, e Zeno ataca Beryl, então ele percebe que precisa lutar contra isso. Ele desvia dos ataques e tenta cortar as pernas, mas percebe que não consegue cortar as escamas. Ele pensa que não pode derrotá-lo, mas sabe que precisa ganhar tempo para Lissandra e Porta escaparem. Então continua lutando e ele o ataca com a cauda. Ele consegue cortá-lo, então ele fica zangado e corre em sua direção. Mas ele monta em suas costas, e ele voa para o ar enquanto tenta derrubá-lo. Mas ele consegue se segurar, então ele volta para baixo e usa seus poderes para se cercar de lava. Ele escapa para o terreno mais alto, mas a lava se espalha para a masmorra, e vemos a novata chamada Nidri, enquanto ela arrasta a Porta para longe. Mas ela percebe que a lava já está acima deles, então ela entra em pânico, e Beryl a ouve gritar, percebendo que precisa derrotar o Zeno rapidamente. Ele avança enquanto tenta atacá-lo com suas chamas, mas ele consegue perfurá-lo no olho. Entretanto, ele o sacode e percebe que sua espada estava quebrada, achando que está em apuros. Mas Lissandra aparece de repente acima deles, mergulha e consegue derrotá-lo. Ela agradece a Beryl por sua ajuda, dizendo que não poderia tê-lo derrotado sem ele, mas percebe que sua espada está quebrada. Os novatos saem da caverna e ele está feliz que todos conseguiram sobreviver. Eles retornam à Guilda dos Aventureiros, e Nidus fica surpreso por eles terem conseguido derrotar o Zeno, mas Lissandra observa que eles não teriam sobrevivido se não fosse por Beryl. Então Nidus agradece por salvá-los e o convida a se tornar um aventureiro, mas ele menciona que não está interessado. Depois disso, Lissandra diz a Beryl que ele merece ser mais do que apenas um aventureiro, e pede desculpas por causar problemas para ele, dizendo que ele se envolveu porque ela contou a todos sobre a grandeza dele. Ela está feliz por ter podido lutar ao lado dele, mas ele menciona que eles sobreviveram porque ela tomou as decisões certas, dizendo que ela cresceu. Kurune e a Lucia levam Beryl a um ferreiro, e ele imediatamente o reconhece como seu aluno, Baldur, que foi o aluno mais velho a se matricular no seu dojo. Ele observa que Baldur se juntou à turma porque queria saber como é manejar uma espada. Mas Beryl sabe que ele sempre quis ser ferreiro, então o parabeniza por realizar seu sonho. Kurune diz a ele para afiar a espada dela, mas ele percebe que está em péssimo estado, então diz que precisa ser substituída. Beryl pergunta a ela como se sente ao segurar uma espada curta, e ela diz que é leve,
Então ele percebe que não é a arma certa para ela porque não pode manejá-la corretamente se não sente o peso. Ele sugere usar uma espada de 2 mãos e ela diz que não é tão pesada, então ele acha que é perfeita para ela. Ela decide comprar. E Barrel começa a procurar uma espada que ele possa usar, mas Lysandra de repente se junta a eles e diz a Baldur para fazer uma espada usando a perna de Zeno. Mas ele se pergunta por que ela quer que ele faça isso, já que ela já tem a arma perfeita para ela. Então ela revela que a espada é para Barrel. Ele lembra que ela matou o Zeno, então ele acha que ela deveria ficar com a espada, mas ela quer que ele fique com a espada, já que a dele quebrou durante a luta. Baldur acha que pode fazer a arma perfeita com a perna, mas observa que precisa de 1 semana para terminá-la porque quer dar tudo de si. Ela retorna ao seu esconderijo e entrega-lhes o dinheiro que roubou, mas eles percebem que não vale muito, então se perguntam se ela está relaxando. Mas o líder deles observa que ela não faria isso porque precisa ganhar o seu sustento. Ela percebe que perdeu seu colar, e Barrel o pega pensando que pode usá-lo para encontrá-la. Vemos os cavaleiros treinando juntos enquanto Barrel luta com Hemblitzy, que usa uma finta antes de tentar atacá-lo, mas ele ainda consegue bloquear e derrota Hemblitzy, dizendo-lhe que ele melhorou porque seus ataques estão menos previsíveis. Ele menciona que a Ordem precisa melhorar seu poder de combate porque um grupo de ladrões conhecido como Mão Negra do Crepúsculo tem cometido crimes na capital. Ele observa que todos estão procurando por seu esconderijo, e Barrel mostra a ele o colar que encontrou, revelando que uma ladra o deixou cair depois que ele a impediu. Ele menciona que ela usou um feitiço de fogo para escapar, mas Kurune se pergunta por que ela tentou roubá-lo se pode usar magia, pois poderia ganhar uma fortuna com seus talentos mágicos. Hemblitzy acha que ela usou um acessório mágico que roubou para lançar o feitiço e sugere levar o colar para a recepção na sede, pois eles cuidam dos objetos perdidos. Barrel decide seguir o conselho dele e ele anda pela cidade, mas vê Mui procurando por seu colar. Então ele diz a ela que sabe onde encontrá-lo e ela exige que ele devolva. Ele pede que ela se acalme e revela que o deixou na sede, perguntando se ela o roubou. Ela explica que não é o caso. Ele decide ajudá-la a recuperar, mas diz que ela deve parar de roubar. Ele mostra a ela o colar e promete dar a ela depois de conversarem. Eluzia se junta a eles e Barrel explica a situação para ela, mas observa que não quer entregar Mui porque sabe que ela é uma boa pessoa no fundo. Ele diz a ela para parar de roubar, mas ela se recusa. E Eluzia observa que o país cuidará dela se ela tiver talento para a magia, dizendo que quer ajudá-la. Ele observa que não estão tentando enganá-la e promete dar-lhe o colar se ela contar sobre sua situação. Então, ela revela que precisa pagar 5 milhões a um mago que disse que poderia usar sua magia para trazer sua irmã de volta à vida. Ela explica que se voltou para o crime porque não tem muito dinheiro, e eles sabem que está sendo enganada. Eluzia se desculpa, e Barrel percebe que Mui está com fome, então ele lhe dá um pouco de comida e diz que tudo ficará bem. Ele devolve seu colar e percebe que ela está feliz, mas Eluzia de repente retorna com Lucy, que pergunta se ela tem talento para a mágica. Lucy menciona que precisa de mais magos e se apresenta como a comandante do corpo mágico, mas Mui acha que ela está mentindo. Então, Lucy diz para ela se acalmar e beber seu chá, mas percebe que ele esfriou, então usa sua magia para aquecê-lo. Mui percebe que ela é realmente especial e diz a Mui para se juntar ao Instituto de Magia, mas ela explica que não tem tempo para isso porque precisa ganhar 5 milhões para ressuscitar sua irmã. Lucy diz que a magia de ressurreição não existe, mas Mui não acredita nela porque viu o mago trazer o cadáver da irmã de volta à vida. Mas Lucy diz que ela não pode confiar nele e pede seu nome, prometendo dar-lhe 5 milhões caso descubra que ele está dizendo a verdade. Então, Mui revela que ele se chama Twilight, e Lucy quer conhecê-lo, pedindo para visitar o esconderijo deles. Eluzia quer se juntar a eles, mas Lucy observa que ela se destacará por ser uma cavaleira, e ela quer levar Barrel com eles em vez disso. Ele acha que ela não precisa de sua ajuda, mas ela sabe que ele quer vir junto, então ele observa que ele quer parar Twilight porque ele está predando crianças. Mui os leva ao esconderijo do Twilight, e ela sugere usar a entrada escondida porque a porta da frente está trancada. Mas Lucy a quebra, e eles veem um grupo de ladrões lá dentro. Um deles tenta impedi-la, mas ela o arremessa longe, dizendo que está ali para falar com o líder deles.
Ela diz a Beryl para cuidar deles e desce as escadas enquanto os ladrões se perguntam se ele está olhando para eles com desdém por usar uma espada de madeira. Um deles tenta atacar Mui, mas Beryl a protege e eles começam a lutar contra ele enquanto Lucy encontra Twilight. Ela sabe que ele está mentindo para Mui, e ele a reconhece como a comandante do corpo mágico. Mas ele não tem medo dela e invoca blocos de gelo para esmagá-la. Mas ela os derrete com suas chamas, percebendo que ele está confiando em acessórios mágicos para lançar seus feitiços. Ele usa telecinese com seu bracelete e ela percebe que ele o usou para enganar Mui movendo o cadáver da irmã dela. Ele invoca uma bola de fogo para atacá-la, mas sua energia negra aparece de repente, e ele é derrubado instantaneamente. Ela observa que os brinquedos dele não são páreo para a coisa real, e vemos que Beryl derrotou os ladrões. Lucy volta para a entrada e revela que Twilight ainda está vivo, mas ele não pode se mover por causa do feitiço dela. Ela ameaça torturá-lo se ele não contar a verdade, e ele admite que a magia de ressurreição não existe, então Mui percebe que ele mentiu para ela. Lucy sai para chamar as autoridades e Mui percebe que o corpo da irmã não está mais lá, então seu colar é a única coisa que ela tem. Ela se pergunta o que deve fazer a seguir porque não sabe o que acontecerá com ela, e não tem certeza se pode confiar nos adultos. Mas Beryl lhe diz que nem todo mundo é como Twilight, dizendo que há pessoas boas neste mundo, e ela acredita que ele é uma delas, então acha que pode confiar nele. Naquela noite vemos os ladrões se preparando para ser transportados, e Lucy observa que alguém deve estar controlando Twilight porque ele tinha acesso a inúmeros acessórios mágicos. A carruagem está prestes a partir, mas vemos um assassino escondido em um beco, e ele usa um feitiço para matar Twilight. O assassino relata ao seu mestre dizendo que o trabalho foi fácil porque eles instalaram um dispositivo mágico no corpo da Twilight. O mestre observa que não precisam mais dele e menciona que usará os materiais que adquiriram para recriar o milagre de Deus com suas próprias mãos. No dia seguinte, Eluzia conta a Beryl sobre a morte de Twilight, revelando que um acessório mágico foi encontrado dentro de seus restos. Beryl recebe sua nova espada e Kurune acha que é perfeita para ele, dizendo que quer ver como está afiada, e ele está ansioso para experimentá-la. Vemos Beryl e Kurune a caminho do salão de treinamento quando encontram Lucy, que menciona querer falar com Beryl. Ela o leva para sua mansão, onde ele encontra um padre da igreja de Svin, chamado Ibrui. Beryl se pergunta o que ele está fazendo lá, sabendo que ele é de um país vizinho chamado Svendovania. Então ela observa que os acessórios de Twilight foram feitos em seu país, e ele revela que foi o Bispo Revius quem os deu a Twilight. Ele sabe que Twilight concordou em coletar corpos para Revius em troca, para que ele possa usá-los na realização do milagre de Svin. Lucy revela que a igreja se refere à magia como milagres, e Ibroi observa que seu Deus realizou o maior milagre, que é a ressurreição dos mortos. Mas ele observa que é apenas uma lenda, e não acredita que seja possível trazer os mortos de volta à vida, então acha que Revius está usando os corpos para sua pesquisa. Lucy sabe que ele está na capital atualmente, e observa que a Ordem quer chamá-lo como testemunha amanhã, mas ela acha que ele pode fugir de volta para seu país. Ela explica que se as autoridades o prenderem, isso pode se transformar em um incidente internacional, e Ibroi nota que não pode fazer nada contra um bispo porque ele é apenas um padre. Eles precisam de Beryl para capturar Revius, porque ele é o único que pode se mover livremente, e ele aceita a tarefa porque quer ajudar Mui a encontrar sua irmã. 3, 2, 1, vá! Enquanto se prepara para sair, ele fica surpreso ao ver Mui, e ela pergunta o que ele está fazendo ali. Então ele revela que falou com a Lucy, e está feliz que ela está bem, mas ela se pergunta por que todos são tão gentis com ela, porque acha que é uma pessoa terrível. Mas ele diz para ela não se preocupar com isso, dizendo para relaxar e se divertir como uma criança enquanto os adultos cuidam dela. À noite, vemos Revius se preparando para partir com seus homens enquanto Beryl os observa, percebendo que ele está planejando escapar. Beryl tenta se aproximar sorrateiramente, mas um cavaleiro chamado Spur o vê, reconhecendo-o como o homem que derrotou os seguidores de Twilight. Ele se pergunta para onde Revius está indo, pois foi convocado para testemunhar amanhã, mas Spur chama seus homens e lhes concede permissão para usar milagres. Então eles rezam para seu Deus, e uma luz estranha envolve seus corpos enquanto começam a atacar Beryl. Ele percebe que o milagre aumenta suas habilidades e pensa que não sobreviverá a menos que lute seriamente. Um deles avança rapidamente, mas Beryl desvia de seu ataque e corta sua armadura ao perceber que sua espada é extremamente afiada. Os cavaleiros o cercam, mas uma explosão mágica os atinge de repente, forçando-os a recuar. Fizel e Kurune entram na luta, mas ele se pergunta o que estão fazendo ali,
Então eles revelam que estavam apenas passando. Eles derrotam os cavaleiros, e um deles luta com Beryl, mas ele de repente desmaia quando Fizzle nota que a magia dele se esgotou. Ela diz para ele seguir em frente enquanto ela e Kurune lidam com os cavaleiros, então ele segue para a igreja, onde vê Hevius com Spur. Hevius recita uma oração e diz a Beryl para testemunhar o milagre de Fine enquanto os corpos mortos voltam à vida. Ele fica surpreso ao ver que um deles é a irmã de Mui, e eles o cercam enquanto um deles tenta atacá-lo. Então ele corta a perna do homem, percebendo que não tem escolha a não ser enfrentá-los. Mas o homem se agarra a ele, e os outros se preparam para comê-lo. Então ele corta suas cabeças, fazendo-os desaparecer. A irmã de Mui é a única que restou, e ele a liberta do sofrimento, permitindo que ela descanse em paz. Ele pega o colar dela e começa a chorar, mas Spur de repente usa seu milagre para aumentar suas estatísticas e começa a atacar Beryl, que tem dificuldade em acompanhá-lo. Ele consegue acertar um golpe, e Beryl percebe que Spur é o espadachim mais forte com quem já lutou até agora, mas ele quer puni-lo por mexer com a vida dos outros. Beryl avança rapidamente e corta o braço de Spur, mas ele mesmo se apunhala com sua faca, o que aumenta ainda mais suas estatísticas. Ele investe contra Beryl e começa a atacar implacavelmente, e Beryl começa a ficar sobrecarregado, mas está determinado a não perder a luta, e vê uma abertura quando Spur avança contra ele. Ele se move para o lado ao desviar do ataque de Spur, e consegue acertar um golpe decisivo. Spur cai de joelhos, mas se levanta novamente, e Beryl se pergunta como ele ainda pode se mover, pois deveria estar mortalmente ferido. Spur menciona que está disposto a sacrificar sua vida pelo que acredita, mas desaba quando seu corpo chega ao limite. Depois disso, Beryl vê que Kurune e Fizzle conseguiram prender Hevius, que não acredita que Spur foi derrotado. Beryl menciona que não os perdoará pelo que fizeram, mas Hevius observa que seu país está condenado a menos que a igreja ganhe força, dizendo que a missão deles era usar milagres para salvar o mundo. No dia seguinte, Lucy diz a Beryl que ela vai recompensá-lo por completar a missão, e ela lhe mostra uma casa que ela diz que ele pode ter. Quando ele olha para dentro, vê Mui limpando, e Lucy nota que ela decidiu se matricular na escola de magia. Então ela menciona que vai morar com ele, e que ele também será seu guardião. Então eles começam a morar juntos, e ele prepara comida para ela, mas ele se desculpa pelo café da manhã atrasado, dizendo que ainda não está acostumado a cozinhar. Ela diz que está tudo bem, e ele pergunta o que ela quer comer, mas ela diz que qualquer coisa comestível está bem. Ele se oferece para lavar a roupa dela, mas ela decide fazer isso sozinha, e ele pensa em como as roupas dela cheiram mal porque ela não usa sabão ao lavá-las. Ela pergunta a ele se pode usar o banheiro, mas ele diz que ela não precisa pedir permissão porque a casa também é o lar dela. Beryl mostra a cidade para Mui, mas ele acha que será difícil para eles morarem juntos, porque ela está sempre na defensiva. Então ele tenta quebrar o gelo levando-a ao teatro, onde assistem a uma peça pela primeira vez. Eles discutem como os protagonistas eram irritantes, mas os dois gostaram da atuação, e Beryl acha que eles podem se aproximar se continuarem a passar tempo juntos. No dia seguinte, eles vão à escola de magia, onde uma professora chamada Kanara os recebe e se oferece para mostrar o lugar. Ela os leva para o corredor, onde pergunta a Beryl quem os convidou para a academia. Então ele revela que foi a Lucy, e Kanara observa que ela é a diretora deles. Os alunos a cumprimentam, e ele percebe que eles são educados, enquanto ela explica que eles podem se tornar os principais magos do país no futuro. Então a escola ensina boas maneiras como parte do currículo. Ela observa que Mui está dispensada do teste de aptidão, porque ela tem uma carta de recomendação do diretor, mas pergunta se ela já decidiu sobre sua especialização em magia. Ela menciona que só consegue produzir chamas, então Kanara observa que a magia ofensiva é perfeita para ela, explicando que é um dos 5 sistemas de magia. Ela pergunta a Mui se ela quer ficar no dormitório da escola, e Beryl menciona que ele quer vê-lo. Então ela os leva ao dormitório, revelando que ele tem um refeitório, onde alimentam os estudantes todos os dias, e eles até têm um banheiro onde os alunos podem relaxar. Beryl percebe que é incrível, e enquanto voltam, ele pensa em deixar Mui ficar lá, mas não tem certeza se ela pode se ajustar a viver com outras crianças. Ele vê um restaurante de salsichas, mas percebe que está cheio, então pensa em ir embora, mas Lisandra de repente os convida para sentar com ela. Ela pergunta sobre Mui, então ele revela que é seu guardião, e Lisandra fica chocada ao ouvir isso. Ela revela que aventureiros têm caçado monstros recentemente, pois querem se livrar deles antes da delegação de Svendovania chegar para a reunião anual. Após a refeição, Beryl diz a Lisandra que Mui irá para a escola de magia, e ele quer que Lisandra a motive, mas ela assusta ao dizer que ela enfrentará os melhores magos do país. Mas Lisandra diz que ela não pode perder, já que Beryl é seu guardião, e ela observa que ele é uma ótima pessoa.
Mui volta para casa, enquanto Lysandra observa que ela tem potencial, achando que ela irá longe, porque não é uma má pessoa. Beryl visita Ilúcia, dizendo-lhe que Mui começará a frequentar a escola de magia, e ele não sabe se deve deixá-la se mudar para o dormitório. Kurune pensa que ele deve deixá-la ficar lá, mas ele está preocupado que ela tenha dificuldades em viver com outras pessoas. Então Hemblitza diz a ele que ele deveria deixá-la sair de sua zona de conforto, e Ilúcia também acha que ela deveria ficar no dormitório. Beryl visita Lucy e faz a mesma pergunta, mas Fizzle se junta a eles e comenta que é conveniente viver no dormitório. Lucy observa que Fizzle pode se tornar professora de Mui, e ele diz a ela que ela é incrível, mas ele começa a pensar que é patético. Lucy está prestes a dar sua opinião a ele, mas ele de repente vai embora, então Fizzle se pergunta o que há de errado com ele. Descobrimos que Beryl queria ser uma figura parental para Mui, e ele lembra que ficou feliz quando soube que ela ficaria com ele. Mas ele sabe que ela gostou do dormitório, e acha que não pode se chamar de pai se não colocar o futuro dela em primeiro lugar. Beryl volta para casa, e Mui conta a ele que ouviu um barulho estranho atrás da gaveta, então ele a move para o lado, e eles veem ratos saindo de um buraco. Ela acha que eles deveriam deixá-los em paz, mas Beryl abre as portas e janelas e se prepara para se livrar deles. Ele observa que são perigosos, porque ela pode ficar doente se eles a morderem, mas ela acha que não podem machucá-la, revelando que costumava vê-los todos os dias. Mas ele observa que não a deixará voltar para sua antiga vida e força um dos ratos a sair de casa. Mas os outros se escondem debaixo da mesa de jantar, então ele a vira, e ela prende um deles, o que lhe permite pegá-lo. Ele o joga para fora e vai atrás do último, que se esconde em sua banheira. Então ele tenta pegá-lo com as mãos nuas, mas luta para pegá-lo, pois não consegue prever seus movimentos. Está prestes a escapar, mas Mui o detém com suas chamas, e ele consegue agarrá-lo. Ele não pode acreditar que ela acabou de ajudá-lo, mas ele morde sua mão, então ele o joga fora e cobre o buraco com uma bola repelente de ratos. Ele começa a preparar comida enquanto pensa em como Mui o ajudou a se livrar dos ratos. Então ele pensa que ela pode ser capaz de viver no dormitório com sua atitude atual. Ela se oferece para ajudar ele a cozinhar a comida, e começa a descascar os vegetais, enquanto ele nota que está triste porque ela está prestes a se mudar. Durante o jantar, Mui revela que ela o ajudou a preparar a comida porque queria aprender a cozinhar. Ele pensa que ela está fazendo isso para o futuro dela, mas ela observa que precisa aprender as coisas rapidamente, então ele lembra que o dormitório fornecerá comida para ela. Mas ela observa que decidiu não ficar lá porque quer ajudá-lo em casa, dizendo para ele falar com ela se precisar de ajuda. Ele fica surpreso ao ouvir isso, e ela revela que gosta de comida quente, então ele decide fazer sopa e ensopado para ela todos os dias. Depois disso, Elúcia diz a Barel que eles precisam comprar roupas novas para ele, e nota que a delegação de Svendovania chegará em Baltrane. Mas ele menciona que Lysandra já contou isso a ele, e Elúcia não consegue acreditar que ela a venceu. Ela revela que a missão da Ordem é proteger os VIPs enquanto a delegação estiver na capital, e Barel se pergunta se Revius participará da reunião. Então Hemblitz menciona que ele não vai porque a igreja não lida com os assuntos diplomáticos do país, dizendo a ele que é responsabilidade do parlamento, que é chefiado pela família real. Elúcia pede a Barel para se encontrar com as famílias reais de ambos os países, e ele acha que a tarefa é demais para ele. Mas ela lembra a ele que ele é o instrutor especial deles que recebeu o selo real de aprovação. Ela acrescenta que ele precisa se vestir apropriadamente, já que ele encontrará a família real. E ela sabe que ele não está familiarizado com as lojas de roupas na capital. Então ela lhe diz para ir às compras com ela. Barel volta para casa e abre um pacote, percebendo que Bruce lhe enviou roupas para agradecê-lo por lidar com Revius. Ele diz a Mui que ela pode ficar com as roupas, e eles jantam juntos enquanto ele comenta que precisa ir às compras com Elúcia amanhã. Ele convida Mui para se juntar a eles, dizendo-lhe que Elúcia é uma boa pessoa, mas ela menciona que não está interessada. No dia seguinte, Barel encontra Elúcia, que nota que decidiu não usar a armadura porque eles vão a uma loja de roupas. Hemblitz e Kurune os espionam, perguntando-se em qual loja eles vão entrar, e eles vão para o distrito central onde Elúcia leva Barel a uma loja. Mas ele não sabe como escolher roupas, então ele a deixa escolher por ele, e ela escolhe uma jaqueta. Mas ele não gosta porque acha que parece muito chique. Ele está preocupado que acabará usando roupas chamativas se não fizer nada, então ele escolhe um terno. Mas ela diz a ele que parece muito simples. Ele observa que parece confortável, mas ela acha que eles deveriam continuar procurando e o convida para almoçar com ela. Eles vão a um restaurante chique onde o garçom lhes entrega a comida, e Barel nota que a apresentação está bonita. Hemblitz e Kurune continuam a segui-los, e eles percebem que Elúcia parece feliz, pensando que é porque ela está com Barel. Mais tarde naquele dia, vemos que eles acabaram comprando o terno que Barel escolheu e ele pede desculpas por tê-la feito mostrar as outras lojas. Mas ela está apenas feliz por terem conseguido passar tempo juntos.
Ele agradece pelo tempo dela e ela o observa enquanto ele se afasta, mas Remblitz de repente se aproxima e admite que estava espionando ela. Ela diz a ele que está tudo bem, e ele pergunta sobre o relacionamento dela com Barel, mas ela observa que só quer deixar seu mestre feliz. No dia seguinte, vemos Remblitz assistindo ao treino dos cavaleiros e Kurune pede desculpas por ter fugido ontem porque não sabia o que fazer depois que ele foi falar com Eluzia. Ele diz que está tudo bem, mas Eluzia de repente se junta a eles, então Kurune sai para praticar. Eluzia revela que planeja desafiar Barel para um duelo para que ele possa mostrar suas habilidades para